Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o pastor Edson Silva. Estamos aqui de volta no canal Profundezas da Fé. No vídeo passado, nós falamos sobre o dízimos e as ofertas. Leia ou grave. Você que ficou com alguma dúvida, é só colocar nos comentários que nos próximos vídeos nós estaremos tirando a sua dúvida. Hoje nós vamos falar de algo também muito importante, muito interessante. Uma questão que muitas das vezes traz algumas discussões, porém é algo que nós sabemos que é essencial para nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Muitos dizem: eu não preciso estar na igreja para estar no corpo de Cristo. Eu não preciso ir para a igreja para congregar. Eu não preciso estar com pessoas. Mas ser igreja é isso. Ser igreja é estar com pessoas. Ser igreja é congregar. Por isso, hoje, nós vamos estar falando a respeito deste assunto. E você está aqui hoje para aprender no canal Profundezas da Fé. Você já percebeu como é fácil se afastar da igreja, pouco a pouco se esfriar espiritualmente? Mas o que muitos não entendem é que a igreja não é um prédio, é o corpo vivo de Cristo. Na realidade, igreja vem do grego ekklessia, quer dizer chamados para fora. Ou seja, chamados para fora do mundo, para vir para uma outra realidade, que é o reino de Deus. E quando você se afasta do corpo, você se desconecta da vida. Estar na igreja não é uma opção, é uma necessidade espiritual. Quem se afasta do corpo perde o fluxo da vida de Deus. A igreja não é um refúgio de perfeitos, é um hospital para os que precisam de cura. A palavra de Deus ela vai nos dar uma base voltada no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja foi criada por Deus, não por homens, e o ambiente onde a fé é fortalecida, o amor é praticado e os dons espirituais são ativados. No livro de Atos, capítulo 10, verso 42 e 47, vai dizer assim: e ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos. A igreja primitiva não é apenas cria, eles conviviam, ou seja, ela não apenas cria, eles conviviam, adoravam e cresciam juntos. Quem anda sozinho anda mais rápido, mas quem anda junto chega mais longe. Na comunhão, o fogo se mantém aceso. Fora dele, ele se apaga. A igreja é o lugar onde Deus transforma indivíduos em família, em corpo, uma unidade. Isso é igreja, isso é corpo. Muitos se afastam. Por quê? Muitos dizem: eu posso servir a Deus em casa. Sim, pode orar em casa, mas o corpo não vive isolado. Nenhum membro sobrevive fora do corpo. Se eu arranco um dedo da minha mão e ponho ele em cima de uma mesa e deixo ele ali por alguns dias, ele vai morrer, ou seja, apodrecer. Assim é um membro fora do corpo. Uma pessoa que está fora do corpo de Cristo, ela morre
porque ela fica isolada. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, vai dizer assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. João 15, verso 5, diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois em mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então veja, se eu não estiver no corpo, como eu vou produzir? Se eu não estiver ligado, se eu não estiver com comunhão, se eu não estiver com os irmãos, lembre-se, é na igreja que a bênção de Deus vem sobre nossas vidas. A sua presença se manifesta e a sua glória nos enche a cada vez mais. Sozinhos não chegaremos a lugar nenhum. E veja, uma brasa fora da fogueira logo se apaga. O isolamento é a estratégia do inimigo para enfraquecer a nossa fé. O lobo sempre ataca a ovelha que se afasta do rebanho. Por isso é necessário estarmos juntos, unidos, para lutar contra o inimigo de nossas vidas. E a comunhão é muito poderosa. A presença de Deus se manifesta de forma especial quando o povo está unido em um só propósito. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 18, versículo 20: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Salmo 133, do verso 1 ao verso 3 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A unção desce onde há unidade. A comunhão libera bênção, cura e poder. Quem congrega cresce, quem se isola enfraquece. A igreja é o lugar de crescimento espiritual. Na igreja você é ensinado, corrigido, curado e enviado a Deus. Trabalha o seu caráter, pois na igreja o nosso caráter é trabalhado e no convívio com outras pessoas nós somos melhorados. Nós aprendemos a amar uns aos outros, nós aprendemos a conviver com pessoas, como diz a palavra, até mesmo suportar. Pois o Espírito que habita em nós é que nos ensina a fazer isso e gerar frutos que volte a amar o próximo. Porque se nós não tivermos a presença de Deus em nós, dificilmente vamos amar as pessoas. Pois o Senhor diz: amar o seu inimigo bendizer os que te maldizem. É muito difícil. Por isso é necessário a família, a união, a unidade, o corpo. E nós só somos fortes quando estamos ligados ao corpo. Cristo é o cabeça. Nós somos os membros. E os membros precisam estar ligados ao corpo para funcionar perfeitamente. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 13, vai dizer assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A igreja é o berço da maturidade espiritual. Ninguém cresce espiritualmente isolado, sozinho. A comunhão é a escola de Deus para o nosso caráter. Talvez você tenha se afastado da igreja por decepções, mágoas ou distrações da vida. Porque o que nós podemos esperar do ser humano? Falho, pecador, como somos. A perfeição só vem de Deus. Só Ele é perfeito. As pessoas aqui na Terra, elas vão, muitas das vezes, nos decepcionar, mentir,
ou até mesmo falar mal de nossas vidas. Mas quando eu estou na igreja, no corpo, eu tenho que focar no Senhor. Eu tenho que focar em Cristo. Eu não posso focar em pessoas, porque pessoas, elas mudam. E o caráter de muitos ainda precisa ser transformado. Como nós vimos no início, a igreja é um lugar de pessoas em processo de cura. Então nós temos que ter muito foco, e o foco deve ser Jesus Cristo. Porque senão, se não focarmos no Senhor, nós não ficaremos em nenhuma igreja. Porque não existe igreja perfeita aqui na Terra. A única igreja perfeita é de Cristo. Então, não é motivo eu sair da igreja porque eu não recebi um bom dia do obreiro, do pastor, ou porque o pastor não me deu atenção, ou porque as pessoas não me deram atenção. E veja só, muitos de nós deixamos de buscar a Deus por motivos banais. Pois hoje Deus te chama de volta, porque quem te colocou nesse corpo foi Ele mesmo. Deus faz um apelo a você para que você volte, para que você não morra fora do corpo. Efésios capítulo 2, verso 19 ao 22 vai dizer assim: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Não é apenas sobre ir à igreja, é sobre pertencer à família de Deus. Voltar à casa do Pai é voltar ao propósito. A comunhão não te prende, ela te protege. Por isso, se você está afastado, se você teve uma decepção, volta para os caminhos do Senhor, volte hoje. Deus está te esperando de braços abertos. E lembre-se, nós não nascemos para ficar sozinhos. Nós nascemos para estar em família, para estar em comunhão, para estar juntos uns aos outros. Lembre-se, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por templos feitos de pedra. Deus habita em cada um de nós. Mas lembre-se, cada um de nós carregamos uma porção do Senhor. E esta porção que carregamos é o suficiente para nos guiar, para nos monitorar. E quando se juntamos em um lugar para adorarmos o Senhor, a glória dele se manifesta, o poder dele se manifesta. A bênção do Senhor acontece, milagres, eles são notórios quando há comunhão, quando há unidade. Lá em Atos, a palavra de Deus diz que todos tinham tudo em comum, todos participavam da mesma vontade, vendiam e repartiam aquilo que tinham, e tudo que tinham em casa, ao trazer na congregação, comiam juntamente, em comunhão. E diz a palavra que Deus manifestava naquele lugar milagres, maravilhas e prodígios. E também Deus agregava aqueles que haviam de ser salvos. Por isso que é muito importante cada um de nós estarmos na igreja. Nós não podemos se afastar e nem virar as costas para aquele que não virou as costas para nós, para aquele que morreu na cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter uma nova vida, de entrar numa porta chamada graça. Por isso devemos estar juntos, unidos, querendo o mesmo objetivo para todos: salvação. Por isso, você que está aí nos ouvindo, pense bem, reflita e veja se vale a pena viver sozinho. Veja se vale a pena buscar só os seus interesses individualmente. Veja se vale a pena ficar longe das pessoas. Como eu disse, há pessoas que às vezes, é verdade, às vezes queremos até estar longe, mas uma coisa é certa:
quando o Espírito habita em nós, nós desejamos estar juntos, adorando e louvando ao Senhor. Se essa mensagem falou com você, compartilhe, deixe o seu comentário e volte para a casa do Pai. Nos acompanhe neste canal que está começando agora. Porém, nós vamos trazer muitas questões que muitas das vezes geram dúvida na sua mente. Eu sou o pastor Edson Silva, nós estamos aqui no canal Profundezas da Fé. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva e participe dos nossos vídeos, assistindo, comentando e compartilhando, para que a palavra de Deus ela se propague e para que outras vidas venham ser abençoadas. Amém? Desde já eu deixo o meu carinho, deixo o meu agradecimento e eu quero fazer uma oração por você neste momento. Feche os seus olhos e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, Deus santo e Deus bendito, graças te damos. Pai, neste momento eu te peço por esta vida, por esta pessoa que está assistindo esse vídeo e que hoje, meu Pai, foi tocado em seu coração pela palavra ministrada. Esta pessoa que estava longe, que hoje quer voltar, aquele que estava cansado, sem fé, aquele que estava sem força, aquele que não queria mais congregar, mas que neste momento sentiu uma força, sentiu algo diferente dentro de si. E o Senhor, meu Pai, vem estar de braços abertos para receber esta pessoa na sua casa. E que assim, meu Pai, teu Espírito Santo venha fortalecer, para que cada dia ela venha ter mais força para viver em comunhão com os irmãos e buscando ao Senhor para todo sempre. E que assim seja até a sua volta, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.